Olá, a culpa machuca. Vamos meditar sobre isso. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Os nossos erros ou os nossos pecados podem causar danos em outras pessoas, mas com certeza causará danos em nós também. Quando vemos os resultados danosos dos nossos erros e pecados, não tem mais como voltar atrás. Podemos até pedir perdão, mas infelizmente o estrago já foi feito. Um pai que dirige um carro embriagado, levando sua família, tem grande possibilidade de causar um acidente. E se isso acontecer, esse pai poderá ser perdoado por sua família. Mas em muitos casos, a pessoa não consegue se perdoar e nem se livrar do peso da culpa. E isso pode se tornar uma assombração que o atormentará o tempo todo. Como se livrar da culpa? Há 4 passos que podemos dar para nos livrarmos da culpa. Primeiro passo para se livrar da culpa: reconheça seu erro ou o seu pecado. A pior coisa é se justificar do pecado ou do erro cometido. Quando erramos e não há justificativa. Muitos ainda tentam se justificar colocando a culpa em outras pessoas daquilo que foi erro seu. E foi exatamente isso que aconteceu quando Adão e Eva pecaram. Deus perguntou a Adão: "O que você fez?" Adão respondeu: "Foi a mulher que o Senhor me deu." Ou seja, a culpa não é minha, ela é sua e da mulher que o Senhor fez. Deus pergunta à mulher: "O que você fez?" Ela respondeu: "A culpa é da serpente que me enganou." A serpente só não se defendeu porque Deus não queria papo com ela. Essa é a verdade. Não caia no mesmo erro de Adão e Eva, de não reconhecer o seu erro, o seu pecado. Pecado é pecado, erro é erro. E precisamos reconhecer o nosso erro ou o nosso pecado. Segundo passo para se livrar da culpa: declare seu arrependimento. Isso significa: não vou praticar isso novamente. Errar é humano, mas insistir no erro não é algo inteligente. Aí então é que vem o terceiro importante passo. Terceiro passo para se livrar da culpa: confessando a Deus o nosso pecado. Só confessaremos os nossos pecados a Deus quando reconhecemos o nosso pecado como pecado, quando nos arrependemos de tê-lo cometido. Vejamos novamente 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quarto passo para se livrar da culpa: fazer a respiração espiritual. Respirar implica em 2 ações: em inspirar e expirar. Quando você reconhece, se arrepende, confessa o seu pecado a Deus, você expirou o pecado de dentro de você, ou seja, o colocou para fora. Para completar, é necessário inspirar, puxar para dentro de si a promessa de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A promessa é o perdão. Naturalmente falando, o ato de respirar e inspirar nos mantém oxigenados. 「 oxigenados e vivos, é a nossa respiração.
Quantas vezes por dia você inspira e expira? Quantas vezes por dia você puxa o ar para dentro de si e o solta no ato da respiração? Infelizmente, por causa do coronavírus, muitas pessoas estão em uma UTI, entubadas, exatamente porque não conseguem respirar, que é o conjunto de inspirar e expirar. E são as máquinas que estão fazendo isso por elas, para as manterem vivas. Assim também é na vida espiritual e emocional. Satanás é nosso grande acusador e quer nos impedir de respirar ou de fazer a respiração espiritual, ou seja, de inspirar, puxar para dentro de nós o perdão de Deus e expirar, colocar para fora de nós a culpa. E infelizmente, quando isso acontece, essa pessoa poderá ir para a UTI da vida, porque a culpa machuca demais. Portanto, se você pecou ou se você errou e se sente culpado, o primeiro passo é reconheça o seu pecado, reconheça o seu erro. Não coloque a culpa em ninguém. O erro é seu. Reconheça o seu erro diante de Deus. Há um detalhe importante: se você pecou contra uma pessoa, vá até ela e peça perdão pelo seu erro. Segundo passo importante para que você se livre da culpa: declare a Deus seu arrependimento. Ou seja, se você pudesse voltar atrás, não praticaria isso de novo. Terceiro passo: confesse a Deus o seu pecado. Isso é um particular. Feche a porta do seu quarto, fale com Deus, em nome de Jesus. E com certeza, o quarto passo, que é a respiração espiritual, você vai inspirar o perdão de Deus e vai expirar a culpa que está dentro de você. 1 João capítulo 1, versículo 9, novamente: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nenhum culpado será salvo. Isso é muito importante. Por isso que Jesus morreu na cruz, para nos perdoar e nos livrar dessa culpa. Graças a Deus. Oremos. Senhor Deus, oro por mim e por meus irmãos, que talvez tenham uma culpa que carregam, Senhor Deus amado. Algo que, se pudéssemos voltar atrás, não praticaríamos aquilo novamente. Senhor Deus amado, mas a Tua palavra diz que quando nós confessamos, o Senhor perdoa. Abençoe esses meus irmãos queridos, Senhor Deus amado, para que possam, nesse ato de inspirar a Sua promessa de perdão e expirar a culpa, Senhor Deus amado, sejam completamente restabelecidos. E assim, Senhor Deus amado, estes meus irmãos venham ser abençoados. Obrigado por Sua misericórdia. Obrigado pelo Seu perdão. Obrigado, Senhor Deus, por Sua bondade. Em nome de Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Sem culpa é muito melhor. Com certeza será muito melhor. Amém. Que Deus abençoe você grandemente, sua casa, sua vida, suas finanças, principalmente sua fé e sua esperança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.